Feriadão para uns, para outros não, né? A gente, nem todo mundo emenda o feriadão. Mas é claro que faltou um comentário a respeito do que aconteceu domingo, né? A Rádio Vale acompanhou a votação da admissibilidade do processo de impeachment junto à Câmara dos Deputados. Nós acompanhamos o tempo todo, porém, como a votação só chegou na sua decisão muito tarde, a Rádio Vale não pôde fazer a mesa redonda que iria fazer ao final da votação. E demorou muito por quê? Porque, infelizmente, eu tinha dito aqui, no comentário anterior, que já tinha me decepcionado muito com o clima da votação na comissão, onde eu achei muitas brincadeiras, coisas que não diziam respeito àquele momento que estava se vivendo. E quero dizer a vocês, ouvintes da Rádio Vale, aqueles que por acaso torcem muito pela saída da presidente Dilma, ou aqueles que torcem para que ela não saia, que ela fique, eu quero dizer a vocês que eu não vejo motivo nenhum de brincadeira, como a gente assistiu domingo na Câmara dos Deputados, muitos deputados, assim como se estivessem brincando com um assunto muito sério. Eu não votei na presidente Dilma, né, não votei nela, mas de qualquer maneira respeito o fato de que ela foi eleita por 54 milhões de brasileiros. Se ela cometeu crime de responsabilidade, ao longo do processo isso vai ficar bem claro. Se ela está fazendo um mau governo, faz parte do processo. Agora, o respeito a ela, eu posso não gostar dela, posso não gostar, tem gente até que odeia, mas o respeito à figura da presidente da República tem que haver, especialmente por parte dos parlamentares. E eu não vi, Juliano, isso na sessão de domingo. Eu não vi. A gente viu, eu penso que a votação, aquela votação surpreendente até, porque passou em muito, eram 342 votos, deu 367. Superou em muito a necessidade dos votos. Eu acho que reflete o sentimento do povo brasileiro muito em função da crise econômica que existe no país, da crise política, da crise moral, né? Mas do jeito que alguns deputados e deputadas votaram, chega a beirar assim a brincadeira, uma coisa desrespeitosa, deboche. E eu vou citar um exemplo, que às vezes a vida dá o troco na mesma hora, né? Teve uma deputada que foi votar e ela disse que o Brasil tinha jeito e que o jeito era como o prefeito de Montes Claros, que o prefeito de Montes Claros demonstrava claramente que o Brasil tem jeito. Ela na hora não falou que ela era esposa do prefeito de Montes Claros. Nós fomos saber no dia seguinte, fomos saber por quê. Porque esse prefeito foi preso pela Polícia Federal no dia seguinte. Mas não foi só isso. Na hora que ela foi proclamar o voto, começou a gritar, sim, sim, balançar uma bandeira lá de, não sei se de Montes Claros ou de Minas Gerais, não consegui prestar atenção, mas gritando, assim, como se estivesse pulando um carnaval. Isso é lamentável, né? E até porque essas imagens correm o mundo inteiro, né? E nós precisamos... Aí você vai me perguntar, mas você está preocupado com a imagem do Brasil no mundo? Estou preocupado sim, porque o Brasil, infelizmente, não tem poupança interna suficiente para financiar os seus investimentos. O Brasil precisa da poupança do mundo, de investidores que venham trazer o dinheiro para cá, para que nós possamos financiar vários investimentos. Se você passa a imagem de um país bagunçado, sem respeito, né, desorganizado, instável, você passa a imagem péssima, e essas pessoas não vão aplicar o dinheiro aqui. É muito simples, é como se você tivesse um dinheirinho para botar na poupança aqui dentro do Brasil, e você tem vários bancos para você escolher. E aí tem um banco que não é sério, que não trabalha direito, que pesa sobre ele algumas dúvidas. Você vai colocar o seu dinheiro nesse banco? Essa é a mesma situação, para que vocês entendam, em relação aos países. Quando um país é sério, organizado, as instituições funcionam, você atrai investidores. Caso contrário, não. Né? Quem que vai colocar dinheiro hoje em dia na Venezuela, no tumulto que está lá? Nenhum investidor vai colocar dinheiro lá. E nós não podemos chegar de forma nenhuma a uma Venezuela da vida. Bom, agora o processo está no Senado. Eu penso, e já assisti a primeira sessão, eu penso que o Senado já é outro nível. E acho que vai ser outro nível lá no Senado. Porque são ex-governadores, é um número menor, são apenas 81. Tem ex-governadores, ex-ministros. Então eu tenho a impressão que o clima vai ser muito mais sério e vai honrar um pouco mais o povo brasileiro. Por último, e para encerrar meu comentário de hoje,
Eu também quero aqui me manifestar contra uma fala da Presidente da República. Estou temeroso com essa possível fala que ela vai fazer na ONU, em que dizem que ela vai usar os 5 minutos que ela tem para dizer que está sofrendo um golpe no Brasil. Eu quero deixar bem claro a todos vocês a minha opinião. Respeito a Presidente, acabei de falar sobre isso, mas acho que ela usar esse termo de que está havendo um golpe no Brasil, ela está errando profundamente. E vou dar um exemplo para mim, cabal, do porquê ela está errado. O ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, o Dias Toffoli, ele foi advogado junto ao PT durante muitos anos. Foi advogado da CUT, inclusive. Ele sempre foi ligado ao PT, quando era advogado, Dias Toffoli. Depois, por ele ser do PT, ele foi indicado no governo Lula para ser advogado-geral da União. Então ele foi advogado-geral da União, mesmo cargo que ocupa hoje o José Cardoso, por indicação do PT. Isso mostra a intimidade que ele tem com o PT. E mais, por último, ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal com muita contestação, pelo governo do PT. Então hoje o Dias Toffoli é um ministro do Supremo Tribunal Federal com toda essa ligação com o PT. E ele falou essa semana, por mais de uma vez, contrariando a presidente e dizendo que ela não pode falar em golpe, porque tudo o que está acontecendo está previsto na Constituição Federal. E que o processo do impeachment é um processo político e jurídico, não é apenas um processo jurídico. Então eu creio que com essa fala do ministro Dias Toffoli, acho que bota um ponto final nessa questão de golpe. Não há golpe, há um processo. E, de acordo com a visão dos senadores, é que nós vamos ter essa solução desse problema. E eu também sou daqueles que quanto mais rápido resolver, se ela fica ou se ela sai, melhor para o Brasil. Porque enquanto não resolver, Juliano, nós ficamos com esse ponto de interrogação e nada acontece. E nada acontecendo, nós estamos andando de marcha ré, não estamos andando para frente. É o que eu penso, que quero compartilhar com vocês, pedindo desculpas se alguém discorda, mas é o que eu penso a respeito do processo que está acontecendo lá em Brasília. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana, e a gente se encontra na semana que vem. Obrigado pela participação, portanto, do Hélio Gama. Só para finalizar esse assunto, né, Hélio, não em relação à questão do resultado da votação, mas daquele picadeiro que se mostrou no último domingo. Interessante que o único palhaço lá foi o que mais rápido votou, né? Tiririca. E que não mandou um abraço para a mãe, para o pai ou para a filha, né? Mas não, tá teve até um absurdo, de um deputado levar um filho para o plenário e queria que o filho votasse por ele. Olha só o nível de consciência de um parlamentar desse, né? É verdade. Ultrapassado.